Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, 18 de setembro de 2025. Estamos aí vencendo setembro, né? É dia a dia, dia após dia. E já na segunda quinzena, estamos aí nos aproximando, né? Da primavera. Semana que vem ingressamos na primavera. Primavera, coisa boa. Uma estação maravilhosa, linda, né? Luminosa, de flores, né? Cheirosa, né? Então vamos nos encaminhando. Oxalá que o nosso país também se encaminhe para uma trajetória, uma estrada maravilhosa. É difícil, muito difícil, mas temos que ter essa expectativa, né? Como brasileiros, né? Nacionalistas, que os poderes pudessem ficar cada um no seu galho, ficaria bem melhor, e que a gente prosperasse, né? Mas eu confesso para vocês que eu não tenho essa expectativa dentro do quadro que se estabeleceu no país. Nos avizinhamos num ano de eleições e a situação fica cada vez mais acirrada, mais polarizada. Mas vamos indo. Semana de Grenal. Domingo, Beira-Rio, às 16h30, temos o clássico Grenal. A arbitragem vem lá do Ceará. E expectativa é de ambos os lados, Internacional e Grêmio, é de um resultado positivo para não se aproximarem mais do que já estão do rodapé, né, da zona de rebaixamento. O Grêmio, se perder o Grenal, está na zona de rebaixamento. O Internacional parece que fica a 1 ponto se perder o Grenal para ingressar na zona de rebaixamento. É uma partida importante do Campeonato Brasileiro. Ambos querem, né, estar longe desta situação, querem pontuar 3 pontos. O empate, teoricamente, para o Internacional não é tão ruim, para o Grêmio ainda é ruim, mas vamos a expectativa, né? Ambos querem vencer. Eu vejo muitos colorados importantes, né? Dizendo que esse Grenal está com um lado muito interessante para o Grêmio, como vencedor. No estádio Beira-Rio, vamos combinar, né? Um estádio lotado, com 2.000 gremistas, né? As equipes vêm claudicando, né? Eu ainda acho que a equipe do Internacional, mesmo com defecções e deficiência e queda de produção, ainda tem uma condição melhor que a do Grêmio. Mas futebol é aquilo que se diz, né? Não se sabe, né? Ele é dinâmico. E especialmente o clássico Grenal, o nosso clássico do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, se não o maior clássico do Brasil, Jaime Eduardo Machado. A saudação, doutor Eduardo, e o nosso mestre de cerimônias. Hein? Satisfação muito grande a recíproca, é verdadeira, doutor Jaime Eduardo Machado. Beleza. Plagiando o mais ilustre dos colorados, o ex-governador Hildo Meneghetti, Grenal é sempre Grenal. E já começou. Eu digo já começou porque surgiu essa nota aí do Grêmio com relação ao preço dos ingressos. Nós sabemos que são 2.000 gremistas que têm direito a ir ao Grenal no Beira-Rio. E a recíproca também no estádio da Arena, são 2.000 colorados. E no último Grenal, o Grêmio cobrou, o preço do ingresso para os colorados era de R$100, a inteira, e a dita meia entrada 50. E agora o Internacional resolveu dobrar a parada mais um pouco e vai cobrar dos R$220 pelo ingresso para os gremistas e 110. Isso suscitou uma nota de repúdio quase do Grêmio, nota oficial de repúdio ao preço cobrado pelo Internacional, que, a sua vez, justificou que estava cobrando aquele preço, veja bem, com base na Lei Geral do Esporte, que estava cobrando esse preço porque a Lei Geral do Esporte, repito, não permite cobrar mais do que cobra para os seus próprios associados. Ora, quer dizer, se a lei dissesse que não podia cobrar menos, tudo bem, mas a lei diz que não pode cobrar mais. Isso consta na nota oficial do Internacional. Eu acho que isso aí fere o fair play financeiro, esportivo, né? Porque nós não podemos exigir só fair play dentro do campo. Eu acho que o exemplo, quando vem de cima, ele é mais forte ainda. E faltou fair play financeiro para o Internacional, e muito menos com essa explicação que eu acho esdrúxula, né? Quer dizer, a Lei Geral do Esporte não permite que cobre mais para os colorados não associados. Então, os colorados não associados vão pagar 220 e os do Grêmio também. O Grêmio comprou todos os ingressos, subsidiou,
e está vendendo para os seus associados por R$ 100. E a gente sempre critica o Grêmio Internacional. Dessa vez estou fazendo um elogio. Não estou fazendo crítica nenhuma internacional, quer dizer, ele usou lá o seu argumento. Eu acho um argumento que não cabe, mas de qualquer forma, como eu disse, o Grenal já começou fora das 4 linhas. No mais, pessoal, eu acho que a única coisa certa nesse Grenal é que ambos os treinadores estão com cabeça a prêmio. Não sei, Grenal não tem favorito, né? O juiz será o Marcelo de Lima Henriques, que é um juiz veteraníssimo do Ceará, e que não pode ser não aceito por ninguém, né? Essa altura, com críticas, não, o Grenal tal aconteceu isso, ele pensa que não. Nos 5 Grenais que ele apitou, houve uma vitória do Internacional, uma vitória do Grêmio e 3 empates, de modo que estamos quites. E vamos ver o que acontece, afinal é a festa dos gaúchos e nós esperamos que essa festa tenha futebol exclusivamente e, sobretudo, uma grande confraternização entre as duas torcidas. Tudo bem. Eduardo Dornelles. Ratifico integralmente o que disse meu querido. Pode contrariar, não tem Jânio. problema. Jamais. E espero que seja um Grenal festivo, que os times apresentem um excelente futebol e um excelente espetáculo, que esse é o fim do futebol, o entretenimento. Espero que seja bom. Tudo bem. Eu fiz o cálculo aqui rapidamente, o Grêmio pagou 500 mil pelos ingressos, né? Comprou $500 mil. Comprou os ingressos todos e achei um gesto bem interessante, né? Não sei se é com dinheiro da marca Spam, mas de qualquer maneira o Grêmio comprou. E vai vender a R$ 100. Eu achei legal, achei uma atitude assim, muito boa da direção do Grêmio, né? Porque... É um tapa de luvas, né? Não deixa de ser, né? Mas o que me intrigou mais foi a resposta, porque eu não entendi a resposta. A lei não permite que cobre mais. Inglês ver. Enfim, cada um pensa da maneira como entende mais. Não tem lógica. Mais adequado. Muito bem. Então tá, de futebol tá bom, a expectativa é essa, então. Eu acho que... Clássico é clássico, Grenal é Grenal. E o placar? Grenal arruma a casa, aquela história. Não, a única coisa certa, como eu disse, é que ambos os treinadores estão com a cabeça a prêmio. Os dois, tanto o Mano como o Roger, né? Acho que até mais o Roger do que o Mano. Não me pergunte por quê. Então vai dar um da empatezinho. minha parte, o Mano pode ir. Tá? Já deveria ter ido, da minha parte. Fica difícil a gente avaliar. Não quero saber. Você sabe tanto quanto eu, quanto todos os ligados ao esporte, que um Grenal recupera, né? Opera a ressurreição. Lógico que, evidentemente, se ele ganhando o Grenal, ele não vai ser demitido, evidentemente. É que eu vejo assim uma certa indisposição dos jogadores. Eu não gosto de falar do Internacional, acabo tendo que falar, porque é Grenal, né? Uma certa indisposição dos jogadores em relação ao seu treinador. Não sei, percebo assim pelo noticiário que a coisa não está muito fechada. Isso aí é indispensável. Não, lá também está em disposição, está no contra-cheque. Está no contra-cheque. Me disseram que o Alan Patrick tem um dinheiro em haver lá, parcelar parece em 50 vezes. Aí ele vai estar aposentado com os netos, vai estar recebendo ainda, né? Um dinheirinho atrasado. Sabe que é difícil conciliar salário de jogador e até de treinador, né? Especialmente nos grandes clubes, né? É difícil conciliar, porque nem todos podem ganhar igual e dentro do campo todos são iguais, né? Tem aquela história, o cara ganha mais, o outro passa a bola para ele, vai que é tu, ele vai, está ganhando mais que eu, vai. Se parecer folclore isso, mas isso existe. Inconscientemente eles fazem isso, né? Enfim. Vamos lá, então. Vamos adiante. Então, falando de Banrisul, minha gente, vamos falar de Banrisul, o grande banco do Sul, tá certo? Nós temos tantos bancos grandes, né? E o Banrisul está entre eles aí, como um grande banco. Vamos lá, então. Está na hora de atualizar tua rotina. O aplicativo Banrisul chegou com tudo, moderno, fácil de usar e com tua vida financeira num só lugar. Agora ficou simples cuidar do teu dinheiro, sem complicação e na palma da tua mão. Abre a conta direto pelo celular, acompanha saldo, faz transferências, paga contas e muito mais. Tudo com praticidade, segurança e agilidade. O Banrisul pensou em cada detalhe para facilitar a tua vida, seja no dia a dia ou nos momentos mais importantes. E o melhor,
está intuitivo, rápido e com visual novo. Baixa agora e confere como ficou, porque moderno mesmo é facilitar a vida e o Banrisul está contigo nessa evolução. É tecnologia com propósito, feita para quem quer mais tempo, mais controle e tranquilidade. Baixa o aplicativo e abre a tua conta. Banrisul, o banco que atualiza contigo. Olha a mensagem do Banrisul. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Listas fixos, sempre degustando sucos Petri. E estamos aqui com o suco de laranja Petit Bon, lançamento, né? Já vitorioso, em embalagens de 5 litros e daqui a pouquinho de 1 litro também. Ela é elaborada a partir de frutas selecionadas e higienizadas e um suco concentrado de laranja. O suco de laranja Petit Bon passa por um processo de pasteurização com adição de água e açúcar, sem incluir qualquer conservante na sua elaboração. É um suco levemente adoçado que não se caracteriza como alto teor em açúcar, trazendo equilíbrio para a acidez da fruta, variando de acordo com a safra. Então está aí o Petit Bon, o suco de laranja Petri. A grande sensação da Expo Argas. Temos a água de coco Petri também, para o pique no lugar, na hora da atividade física, né, no seu dia a dia, sempre a água de coco Petri, o suco de uva e o suco de laranja Petri. A bebida de todas as estações. Saciede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri 100% natural. Estamos aí com a Algair Incorporações, vibrando com o Vila Portal, um condomínio exclusivo mesmo, né? O Vila Portal da Algair Empreendimentos, que também é a Algair Engenharia, evidentemente. Né? No coração da Zona Sul, são 18 casas lindas, maravilhosas, né? Num condomínio exclusivo e preços civilizados, ali na Vila Conceição, exatamente na Vila Conceição, com um panorama para o Guaíba, para, né, aquela vegetação linda, né? Esverdeada, que chega lá no Guaíba, que é onde temos, então, na Vila Conceição, esse condomínio da Algair Incorporações, o Vila Portal. Exclusivo, 18 casas. Dá uma olhada aí, que lindo. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Ok, vamos adiante, falando de Olina, essência de vida. Família Olina, na hora da viagem, o primeiro aí para a mala, quem é? 1, 2, 3, 4 frascos de Olina, essência de vida. Se puder fechar um pouquinho mais aí, eu até agradeço, que eu tinha pedido para o Faixa, não, fechar lá na imagem, né, tia? Não precisa ficar os 3. Então, olha aqui, ó, a Olina, essência de vida, a família Olina. Então, na hora da viagem, Olina, essência de vida. É um negócio fantástico, tá, minha gente? Porque ele tem tudo de bom. O auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório Vesper, há mais de 100 anos, né, proporcionando esse bem-estar, né, e essa solução de qualquer distúrbio, né, por excessos alimentares. O glutão, especialmente como eu, tenho que, né, utilizar a família Olina sempre. Na minha bagagem, quem embarca primeiro, sempre na minha mala, é Olina Essência de Vida. Em qualquer ambiente, sempre a presença de Olina, Laboratório Vesper, centenário. O Grupo Zafra está aí também dizendo que veio, né, um grupo que comemora neste ano 90 anos. Está aí o Grupo Zafra, né, que também está na construção civil. Muito bem, obrigado. E Grupo Zafra com lojas estrategicamente posicionadas, maravilhas, segurança nos seus estacionamentos, isso é muito importante, um mix de produtos maravilhoso e preços absolutamente civilizados, além de um atendimento altamente diplomático. Grupo Zafra, onde economizar é comprar bem. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor,
Aí, vizinho, dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Muito bem, estamos aqui saboreando, né, degustando sucos Petri, a bebida de todas as estações, né? 32 anos, né, nos acompanhando aqui o sucos Petri, é uma maravilha, né? Porque é gostoso, saboroso, saúde pura, né? A bebida de todas as estações. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar agora com o gêmeo Eduardo Machado a respeito do senhor que atuou lá em Brasília, subprocurador-geral da República. Esse quadro todo que se estabeleceu no país, especialmente no Supremo Tribunal Federal, com esse desfecho agora das condenações do golpe, o golpe que não tinha funda, não tinha um bodoque, como se dizia quando menino, né? Que não teve uma arma, não teve um disparo, não teve... Eu não sei como é que 4, 5, 6, 8 homens podem dar um golpe num país continente com 220 milhões de habitantes, sem saírem às ruas, sem um tanque, sem uma metralhadora, sem uma carabina, sem um 38, uma garrucha, etc. e tal. Eu vi uma declaração do ministro Gilmar Mendes, nos Estados Unidos, estão sempre na ponte aérea, né? E ele dizendo que, aliás, não foi nos Estados Unidos, foi em Portugal. Portugal. Onde ele faz aqueles encontros lá que... Gilmar Palusa. Gilmar Palusa, né, recebeu esse apelido jocoso de Gilmar Palusa, dizendo que, não, realmente não houve um golpe, houve um movimento. Ele mesmo dizendo, não houve um golpe, houve um movimento, assim, tendente a alguma coisa, quem sabe uma GLO. E ouvindo aquela gravação, quer dizer, mas como mudam assim de opinião a respeito de uma coisa que um próprio colega desmontou? O ministro Fux desmontou. Por que ele desmontou? Ele desmontou porque ele mostrou juridicamente que não havia. Ou se houvesse, não foi. Não foi porque juridicamente aquilo não caracteriza nem a tal tentativa, nem a história de abolição. Abolir o quê? E aplicaram a pena de abolição para todo mundo, assim, a varrer. É que há muitos aspectos para analisar, e a gente, quando vai analisar isso aí, fica até preocupado, né? O próprio procurador-geral está sendo chamado sempre como justificativa para abonar os atos do ministro, especialmente do ministro Alexandre Moraes, quando na realidade ele tem que manter a sua independência, né? E há exemplos disso, né? Agora, inclusive, houve uma tal de petição autônoma, eu não sei o que é petição autônoma, dirigida por um prócer do PT, Rui Falcão, ao Supremo, no caso ao Alexandre Moraes, que é quem dita as cartas lá no Supremo, pedindo para investigar o governador Tarcísio, porque ele teria obstruído a justiça quando foi a Brasília para articular politicamente a votação da lei da anistia. Agora eu pergunto, onde é que está o crime nisso aí? Como ele não quer assumir a responsabilidade de determinar um absurdo desse, o que ele faz? Ele manda para o procurador-geral. O procurador-geral, como deve atenções a ele, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque posso me complicar, então o que acontece? Ele vai certamente concordar em que deva ser investigado. Quer dizer, é um clima assim de insegurança jurídica e qualquer questão que se levante a respeito do comportamento deles nos leva sempre à mesma conclusão. Há uma hegemonia do Poder Judiciário, em primeiro lugar, e uma manifesta desatenção dos ministros com relação à necessidade de se darem por suspeito em questões em que eles estão envolvidos, evidentemente, né? Eu mostrei agora antes do programa, não vou mostrar aqui porque não veio o caso, um discurso do ministro Dino, antes de assumir, porque ele é juiz de carreira, o único juiz de carreira que tem lá no Supremo agora é o ministro Fux. Coincidentemente, aquele que prolatou o único voto técnico, na minha modestíssima observação. O ministro Dino foi juiz federal, fez concurso para juiz federal,
mas abandonou para ir para a política. E o ministro Dino está com a camisa do Lula, né, número 13, né, fazendo um candente discurso público na rua. Isso foi antes, evidentemente, dele ir para o Ministério da Justiça, inclusive, óbvio, mas dizendo que o governo Bolsonaro foi o governo mais corrupto da história do Brasil. E agora eu vejo ele sentado lá julgando o próprio Lula. O próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, né, no julgamento, né, acusando o Bolsonaro de tê-lo como vítima de uma tentativa de homicídio no seu grupo. Quer dizer, como é que eu vou julgar? Quer dizer, isso levanta uma descrença em relação à atividade de ministros, especificamente, e do judiciário em geral, que leva ao descrédito, né? Nós temos que ter em mente que isso tudo começou, essa oficialização, entre aspas, dessa perseguição, quando foi instalado o inquérito do fim do mundo, que já faz 6 anos. Quer dizer, você vai lá na lei processual, qual é o tempo que demanda o inquérito? O inquérito tem que ser concluído em 30 dias. Já está 6 anos. Né? E naquele inquérito se agiu de acordo com o regimento, que estabelece que há competência do Supremo quando o fato se relacionar com o Supremo. Fora disso é com a polícia. A polícia pode mandar para a autoridade competente, posteriormente, ou o juízo competente, mas só pode iniciar o inquérito quando for vítima o próprio Supremo, ou membro do Supremo. Então, aquele inquérito, na origem, ele tem fundamento com relação à competência. Mas passou a se colocar tudo ali dentro e se criou o hábito de remeter tudo para o Supremo. Quer dizer, a incompetência do Supremo em relação... Isso o Fux mostrou por A mais B. A incompetência do Supremo é absoluta com relação ao julgamento de ex-presidente e de pessoas não relacionadas com nenhum poder da República, é absoluta do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos a anulação do processo do Lula por uma incompetência relativa, que foi a incompetência em razão do foro. Agora, a incompetência com relação à pessoa não ter foro é absoluta, ela é absoluta, ela tem que ser declarada, não é possível. Essa competência relativa, me corrija se eu estiver errado, ela foi alegada pela defesa, agora o atual ministro Zanin, alegou essa incompetência relativa ao longo de toda a instrução do processo e em todas as manifestações dele. Desde Curitiba até o TRF, depois STJ e no próprio STF. E sempre foi superada. Não é verdade? Sim. Sempre foi superada. Até que um dia resolveram, em embargos de declaração, acolher. Ninguém vai perder tempo em discutir o óbvio, né? Quer dizer, isso aí é uma obviedade que todos já perceberam, inclusive aqueles que hoje debatem temas jurídicos sem ter formação jurídica, porque são forçados a isso, porque o jornal está todo dia, a televisão está todo dia fazendo isso, né? E eu lembro sempre a famosa frase, aquela do Alexandre de Moraes, há uns 2 ou 3 anos, quando a coisa mais ou menos estava começando, dizendo que a internet deu voz aos imbecis, né? Querendo dizer que a internet possibilitou a que as pessoas se manifestassem, e até então elas não se manifestavam. E essa repressão à opinião pública, essa repressão à liberdade de expressão, não é porque eles possam conter mentiras, é porque é contra nós. É por isso que estão preocupados com a liberdade de expressão. Não é porque ela contenha mentiras, esse é o argumento. Eles não têm Mas medo o da mentira. objetivo é impedir que falem de nós. Falem a verdade. E nós vivemos nesse clima, quer dizer, não tem como contornar isso aí, uma série de coisas aí que poderia colocar. O Zé falou no Procuradoria da República, e eu não estou satisfeito com o meu procurador-geral, nem posso estar pela sua conduta. Mudou completamente. Né? Pela sua conduta, quer dizer, eu sou do tempo lá... A conduta é comprometida. Eu sou do tempo do Sepúlveda Pertence, eu sou do tempo do Aristide Junqueira, eu sou do tempo do Cláudio Fonteles, do tempo do Rodrigo Janot, do tempo do Gurgel, do Antônio Fernandes, que mantinham uma posição absolutamente neutra em relação à política, tá? E o próprio Aristides foi o promotor do impeachment
do Collor, né? Quer dizer, mas com condutas assim absolutamente independentes. Eu não vejo independência no comportamento do governo. Eu podia tirar uma série de coisas aqui, mas tem coisas até desagradáveis que eu não quero falar, que, na minha opinião, não cabiam numa atitude de um procurador-geral, até pela origem, né? Até pela origem. Tem a questão o ministro Fux falou muito da questão da... eu não sou criminalista, então me ajuda nessa. A cogitação, a mera cogitação não é punível. Isso aí já é uma coisa assim um pouco mais subjetiva, né? Não, mais daí ele trouxe foi trazido ao debate a questão do Janot ter ido ao STF armado, lembra? Com a intenção, depois ele declarou isso, ele confessou que ele foi armado com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e se suicidar. A fim de me mandar. Então, muito difícil, e foi muito mera amadorismo. cogitação, porque ele nem executou, nem teve desistência, porque não teve nem o início, né? O nome dele. Mas não teve pena nenhuma, não teve problema nenhum. Agora, o ex-presidente Bolsonaro, aparentemente foi julgado e condenado por uma mera cogitação também. Não houve nem tentativa, não foi adiante, se é que houve a cogitação, não foi nem adiante. Então parece que no Brasil está tendo pesos e medidas conforme a intenção e a vontade da situação, né? E agora vem a anistia, né, Jaime? Agora vem o pessoal da anistia, votaram a urgência. Isso não se cria. Não, isso Vai aí é correr. gaveta. Não se cria. Não se se cria. cria, Com não. relação ao Bolsonaro... Vocês viram a liberação de dinheiro do governo federal? 2 bilhões e não sei quanto Vai em ganhar todo emendas. mundo, ganha todo mundo. Botou no bolso. Botou Todo no mundo. bolso, exato. Quem é que não se atira para fazer lá nas suas bases, né? Amparo com o dinheiro dos outros, com o nosso dinheiro, evidentemente. Exato. Então, os caras se vendem, né? A política é assim. Ela é corrompida pelo valor financeiro. Eu fico, até por formação, e sem qualquer pretensão, além do que eu sou, do que eu conheço, eu fico com a questão da suspeição do judiciário, suspeição do ministro, suspeição desse ou daquele. E aí eu vou ter que chegar lá na origem do problema, que é a forma de escolha, etc. Mas é que essa coisa já foi tão assimilada pela opinião pública em razão da mídia, que é onde as pessoas são informadas, que ela se tornou natural. Quer dizer, eu ouvi uma menina aqui, repórter, de um jornal aqui de Porto Alegre, transmitindo de lá, digo, olha, diz ela assim, e ela tem nível, tem audiência, não há dúvida de que esse julgamento é político. Dizendo uma coisa mais natural do mundo, julgamento político. Não é político porque esse foi indicado pelo fulano, aquele foi indicado pelo Beltrano, então ele vai votar de acordo com o interesse. Quer dizer, o Fux desmentiu isso, porque ele foi indicado pela Dilma, né? Desmentiu isso, do ponto de vista dele, pelo menos. Agora, os demais têm seguido a cartilha da orientação que os colocou lá. Muito bem. Barranquinho subindo ou descendo por Tássio. O templo do churrasco na capital gaúcha. Comando, empresário Elson Furini. Esse é catedrático, né? A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil é o Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Seguidamente encontro lá a nossa eterna Miss, Clara Esforge, o Bajar Esforge, saboreando aquelas carnes maravilhosas, calzones, né? Pizzas maravilhosas, né? Especialmente no Barranquinho, ou no Barranco, né? Um lombinho com queijo ali no Barranco, olha, um assado em tiras, um entrecô. Então o casal Esforge está sempre por lá, né? Brindando, saboreando, né? Degustando vinhos maravilhosos, espumantes e essas carnes extremamente gostosas, saborosas, muito bem preparadas do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Fazendo um parênteses, hoje, mais uma vez, o governador Eduardo Leite deu uma demonstração forte da sua capacidade de gestão. Estava lá o secretário de Segurança, Caron, estava o comandante da Brigada Militar, deputados, né, da base, enfim, e o governador Eduardo Leite liberando e entregando viaturas para todos, né, seja lá para Polícia Penal, Polícia Civil, Brigada Militar,
equipamentos de última geração, né? Carros importantes de potencial para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul, que, convenhamos, com o secretário Caron e escolha muito acertada, né? que é um policial federal, nosso secretário de Segurança, o governador Eduardo Leite, ele é muito competente também na escolha dos seus subordinados. Então, os cumprimentos ao governador Eduardo Leite, a todo o seu secretariado, né? Aos seus aliados na Assembleia Legislativa. Foi uma festa na frente do Palácio, de frente do Palácio Piratini, agora à tarde, e com essa entrega, né, de viaturas, né, que fechou aquilo ali tudo, né, mas sem complicar a vida do automobilista, né, do tráfego, fez entre ali a Praça da Alfândega e o meio da pista da Duque. Tudo isso aí é muito bem pensado para não criar problema para a comunidade, para quem está trabalhando, né, o taxista, o ônibus, enfim, quem está transitando, né, em Porto Alegre. Muito importante. Então, os cumprimentos, mais uma vez, ao governador Eduardo Leite pela sua competência e qualidade, olhando em todas as direções para a melhoria do Estado do Rio Grande do Sul. E na segurança pública, olha, houve uma queda na criminalidade extraordinária. A gente só pode, né, cumprimentá-lo. E toda a gestão, né, todo o seu secretariado, especialmente no caso aqui o secretário Caron da Segurança Pública, que faz um trabalho exuberante, como também a Brigada Militar, seu comandante. Muito bem. Que coincidência, hoje pela manhã eu estava saindo ali da academia onde eu me exercito. Sim, não, eu vejo, tu está com tórax violento. Né? Eu queria elogio, finalmente. Tu está com a musculatura. Estava esperando alguma coisa. E aí tinha uma SUV ali, mas top de linha, não posso dizer a marca, evidentemente. Mas e aí tinha dois brigadianos ali saindo do carro, dois policiais militares, e eu ainda brinquei com eles, né? Digo, mas estão bem de carro? Eles, maravilha. Digo, olha, essa aí no ano passado eu procurei até para comprar, mas achei muito cara. Não coincidência hoje de manhã. O equipamento, armas, né? Coletes à prova de bala, porque não é só a viatura, tem que ter todo, né, um aparato para que possa, né, as câmeras, né, também que os policiais estão usando agora, né, muitas vezes algum excesso acontece, agora mesmo sempre tem um policial ou outro que às vezes pisa na bola, né, sai do seu ritmo, né, excede, não pode, né, tem que fazer a defesa do cidadão. E os excessos têm que ser contidos, mas não pode dar tiro, não pode matar, não pode. Então, mas os nossos policiais, a Brigada Militar, eles estão de parabéns. O carro do policial tem que ter, no mínimo, a mesma potência do carro do bandido, senão não alcança. Exatamente. Então tá aí. Mais uma vez, o Melhor Show, Melhor Churrasco, seguindo aqui, né, com o merchan do Barranco Barranquinho. O ponto de encontro é a capital gaúcha, ambientes climatizados, ao ar livre, né? Isso tudo no Complexo Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Telefone do Barranquinho é o 3028-2310, lá do Barranco 33316172. Tudo isso na Protásio Alves 1578, aberto diariamente das 11 às 24 horas. Comando geral do empresário Elson Furini. Muito bem, daqui nós vamos adiante, vamos falar da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Sai de Porto Alegre direto para Lisboa. Olha que espetáculo, sair de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Mercosul, desce na Europa. Exatamente nas terras de Pedro Álvares Cabral, Lisboa. É uma gastronomia invejável. Aeronaves da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, de ultíssima geração, né? Os seus comissários extremamente também qualificados, né? Muito educados, né, diplomáticos, como se diz, a alimentação é maravilhosa, né? E aí a gente diz que os encantos e a gastronomia das terras portuguesas estão nos voos da TAP. 11 horas de voo, direto Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Porto Alegre também na volta, tá? 11 horas em voo direto, aeronaves de altíssima geração. Tarifas, sai do Salgado Filho, portanto, e desembarca lá em Lisboa. Tarifas civilizadas é aquele atendimento luso a bordo, de qualidade, que só a TAP Linhas Aéreas possui. Parcelamentos em todas as bandeiras de cartões de crédito, tá ok? E na volta a mesma coisa. Você desce em Portugal, fica em Portugal, Europa ou qualquer destino do planeta pelas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses. Falando em Sicredi, olha só, investir em fundos de investimentos com o Sicredi é ter muito mais do que você imagina. Você encontra um portfólio amplo de produtos para diversificar sua carteira com a confiança de planejar
suas próximas conquistas e a praticidade de investir pelo aplicativo. Para saber mais, visite a agência mais próxima. Acesse sicredi.com.br/investimentos ou fale no WhatsApp aplicativo 51 3358 4770. 51 3358 4770. Investir com o Sicredi é ter com quem contar. Olha a mensagem do Sicredi. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Muito bem, seguimos aqui, vamos ver uma notícia aqui em seguida. Aqui. Segue lá o Eduardo Donés, que eu vou ver uma notícia que está chegando também lá de Brasília. Muito bem. Estava o Jaime Eduardo falando sobre o inquérito do fim do mundo e que o Dino agora abriu, né, hoje um novo inquérito contra o Bolsonaro, né, sobre, com base num documento da CPI da Covid. Mas eu estava pegando aqui fiz aqui um apanhado das situações relacionadas ao inquérito aos inquéritos que tiveram origem naquela CPI ou na Covid, né? E vi que em 8 de abril de 2020, PGR arquiva 6 representações contra Bolsonaro por condutas na pandemia. Veja, aí o site do STF, 16 de abril de 2020. Ministro acolhe pedido da PGR e arquiva notícia-crime contra comportamento de Bolsonaro na pandemia. Veja, 27 de fevereiro de 2022. Gilmar Mendes manda Senado destruir provas da CPI da pandemia. Isto é dinheiro. 1º de março de 2023. STF arquiva inquéritos contra Bolsonaro por atuação na pandemia da Covid-19. O site da UOL. 31 de agosto de 2023. Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra de vacina. CNN, 18 de setembro de 2025. De repente, logo depois da votação da urgência da blindagem lá e da PEC da blindagem, que eles dizem, e da urgência me ajuda, Eu não estava observando bem o que está... Não, de não condenar o Bolsonaro e os de 8 de janeiro da... Anistia. Da anistia. E aí o Dino, de repente, hoje, 8 de setembro de 25, o ministro Dino abre inquérito contra Bolsonaro com base em parecer da CPI da Covid. Depois de todos esses arquivamentos, destruição de provas, de repente volta à tona. Está aparecendo os embargos de declaração no processo do presidente Lula, que foi rechaçado, todo o processo, e de repente nos embargos de declaração, lá muitos anos depois, foi acolhido pelo ministro Fachin. Me parece que sim, o STF, Jaime, está se consagrando como um tribunal político. Sim. Meramente político. Assim como disse o ministro Barroso, numa oportunidade em que estava palestrando, disse: o STF está deixando ou deixou de ser um órgão meramente técnico para se transformar num tribunal político. E nada mais está fazendo do que politicagem. Ele não queria mentir, né? Ele não quis mentir. Ele teve que admitir. Foi obrigado? O Brasil, mais uma vez, é pioneiro, como é na urna eletrônica e outras tantas coisas. Estamos à frente, né, de muitos países mais desenvolvidos que o nosso. Né? Se bem que não se pode mais falar hoje em país subdesenvolvido, hoje é país em vias de desenvolvimento, seja lá o que se diga. Mas ele está inovando. Né? A gente sabe como é que a coisa está funcionando. O ministro Barroso, ele é um intelectual.
ele é um erudito e vende essa imagem, né? Ele se manifestou após o julgamento sobre o julgamento anterior agora, que o Fux foi voto vencido, né? E se manifestou dizendo que, em absoluto, ele merecia aquele tratamento nos Estados Unidos, porque ele já esteve por lá várias vezes na sua formação acadêmica, nos seus contatos lá em várias universidades, fazendo palestras em Yale, Massachusetts, etc., né? E ele não aceitava que houvesse aquele tratamento em relação a ele, porque no Brasil não havia, em absoluto, repressão à liberdade de expressão. O Eduardo Tagliaferro está lá escondido na Itália, com conta bloqueada. Por quê? Porque ele revelou que havia uma comunicação espúria do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Tribunal Eleitoral. E ele, como funcionário, revelou aquilo como dever funcional, né? E está sendo processado por violação do sigilo profissional. Se isso aí não é repressão, então eu não sei o que eu posso chamar de repressão. Olha aqui, ó. Ministro Dias Toffoli, liberdade de expressão. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta quinta-feira, hoje, prazo de 10 dias, olha só, prazo de 10 dias para que a Câmara dos Deputados envie informações sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição, a PEC da habilidade. Já vão caçar isso aí também. Tem que mandar isso para a Corte em até 10 dias. As informações são do G1. Então é o seguinte, ó, o Supremo Tribunal Federal está vigiando tudo que acontece no Congresso, né, pela sua prepotência, e qualquer coisa que ele acha que possa atacar ou deteriorar ou prejudicar suas intenções do STF, e ele manda buscar, bloquear, segura, me dá informações, passa para cá, dá prazo, todo mundo se borra, está governando, todo mundo baixa a crista e se curva, porque é o grande comandante nacional, né, o Supremo Tribunal Federal. Lamentavelmente, as inversões estão cada vez maiores no nosso país. Que foi, lembra a visita do ministro Barroso no Congresso? De gabinete em gabinete, lembra? Sim. E depois disse a célebre Para frase... defender a urna... Exatamente. A urna eletrônica. Que não haveria, na votação aquela do voto, que seria o papelzinho que sairia impresso numa outra urna, que não teria acesso ao eleitor. O eleitor não teria acesso. Sairia automaticamente. Ele visitou gabinete em gabinete, né? Depois disse uma célebre frase no final ali e perguntou se estava sendo gravado. Então agora estão falando do governador Tarcísio, que ele estava se intrometendo ao buscar a questão da anistia, ou auxiliar na questão da anistia, que não deveria fazer isso. Mas o que foi aquelas visitas? O ministro Alexandre de Moraes diversas vezes esteve no Congresso também, dando uma lembradinha nos congressistas. Pode de um lado e não pode do outro? Que freios e contrapesos são esses? Tudo bem. Olha aqui, minha gente. Quinta-feira já começa a se enxergar aí o final de semana, né? Quem já comanda o seu negócio, seu escritório, sua empresa, já desacelera. Temos um feriado no sábado, mas sábado invariavelmente já é um feriado, né? Tradicionalmente, nosso trabalho é aos sábados, né? O funcionalismo, bancos, etc. e tal, aí, empresas, escritórios. Mas o Di Paolo é uma pedida, né? Um galetinho maravilhoso, uma massa especial, saborosa, deliciosa, tudo de bom, né? Então visite o grupo Di Paolo de Galetos, comandado pelo Paulo Jeremia, né? Pelo André Jeremia, com aquela equipe maravilhosa, né? Tem um Milton ali no Di Paolo do Boulevard Laçador, que é um encantador, né? Ele comanda aquela loja do Di Paolo, como poucos, né? Comanda aquela turma, né? De colaboradores. É um encanto. Aquilo ali roda, né? O número de mesas ali, de clientes, e ninguém espera. E quando se está esperando ali, está se deliciando todos os clientes com uma polentinha, um salame italiano, uma copa, etc. e tal. É bom demais. Grupo Di Paolo, o maior grupo de galetos do planeta. É o melhor galeto, mais saboroso, disparado. Visite a rede Di Paolo. Galetos, olha aqui, unidades de consequência em toda a Serra Gaúcha nós temos lá no Recanto Maestro, temos lá em São Paulo, Brasília, que é o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha, onde você encontra no Di Paolo uma comida absolutamente saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da Noná.
pratos saborosos que estabelecem volta às origens, toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto al primo canto, no grupo Di Paolo de Galetos. Tem também o Expresso de Paolo, que é maravilhoso, que você monta o seu prato ou já absorve ali as ideias, as sugestões deles, né? Do próprio Expresso de Paolo. E se você quer fazer a sua composição, pode também. E tem a sequência que você faz a sua refeição, enquanto achar saborosa e tiver apetite, você vai se deliciando com os galetos de Paolo. Comandante-geral, presidente do grupo, Paulo Jeremias. Esse é um visionário, sabe muito. Onde ele põe a mão e a loja e tal, é show. Muito bem. Vamos adiante, então, dizendo que o Banco Central manteve, né, a taxa de juros em 15% ao ano. Hoje o investimento está bom, está seguro. Estados Unidos está em 4%. A renda fixa está muito atrativa 4. também. Renda fixa está muito atrativa também. O senhor que gosta de investir, parece, não sei, falaram aí. Parece que eu vi no jornal. Então... Saiu notícia? Saiu notícia. Tá muito bem, obrigado. Opa! Inclusive comprasse dando uma Vespa. certo, então. Inclusive comprasse uma Vespa. Uma Vespa. Do vespeiro. Vespeiro. Não é de Vespa. Só não está transviado, não tem cabelo longo aqui nessa hora. Essa palavra transviada. Juventude transviada. Essa palavra, era com o James Dean, a juventude não conhece isso, não sabe quem foi o James Dean, pioneiro na revolta da juventude, lá no período da década de 60, 50, sei lá. Até porque eu não vi essa expressão transviado. Não tem nada a ver com o que estão pensando. Transviado é que ele estava... Transviado é transviado. É um jovem que estava fora da conduta convencional. Se fosse um astro nos bailes da reitoria, eu te pergunto, eu faz muito tempo que não ingresso na reitoria. Aquele salão existe ou ele deve estar mobiliado, né, com divisórias? Mobilizado, porque começa que o hábito do baile desapareceu, né? Ninguém fala mais de baile. Mas podemos fazer um, né? Nostalgia. Hoje a turma nostalgia. Se fala, tudo que se refere a baile, ou festas dessa época é nostalgia, tudo lembrança. Até pode se organizar um baile. Voltou em Curaçado, sabe? Já fosse lá? Não, Curaçado é um ambiente pequeno, né? Não parece que emendaram, mas parece que emendaram duas agora, duas casas ali, tem até um auditório. Eu, na época do auge do Encoraçado, eu tinha casado há pouco tempo, estava tratando de me estabilizar e eu não tinha cacife para ir no botequim, no Mas o Rui Sommer se botou para dentro muitas vezes. Lá, não, eu fui colega dele na faculdade. Ele gostava muito de ti. Fui colega dele na faculdade. A faculdade foi contemporânea dele. Ele teve muito sucesso. Você te livrava, os teus foi o primeiro, foi ele e o Carlos Heitor Azevedo, foram os pioneiros Vinho nessa Verde, área. Né? Maiuca. E eles tinham, assim, uma certa afinidade e tal. Mas o Carlos Heitor faleceu lá em Santa Catarina. Eu não soube. Eu não soube. Brisolista, uma barba. O Carlos Heitor era associado ao Petrópolis Tênis Clube na época, e depois o Petrópolis foi adquirido pela União, né? Foi incorporado pela União, né? Sim. E eu frequentei lá na minha adolescência e juventude e me lembro do Carlos Heitor lá. E me lembro do como é o nome dele? Do Sommer, Rui Sommer. Rui Sommer. Lá na Faculdade de Direito. Eu não lembro só se ele estava mais adiantado do que eu em relação ao curso ou não. Acho até, não sei se ele completou, se ele chegou a completar, porque ele teve um sucesso enorme no empresariado da noite. Foi pioneiro aqui. Eu admiro essas pessoas assim que são criativas, pioneiras em determinadas atividades. Começa aí que Porto Alegre não tinha nada assim parecido, né? Quer dizer, a boate assim... selecionado do ponto de vista da frequência, e era uma maravilha. Me contam, né, como eu te disse, acho que foi uma vez lá e tal. Hoje eu estive lá faz algumas semanas. Agora? Não, sim. Agora não fui. Não, agora sim, não. Sim, tá bem bonito. Tá bem legal, tá bem legal. Eu nem sei se não tem limite de idade para entrar lá, talvez tenha. É mínimo. Eu resolvi. Limite mínimo tem. Tem até um amigo, o doutor Emílio Rodfux, que toca piano, que eles têm um programa lá interessante, que é música para jovens, que é o meio-dia, é uma coisa assim social para grupos escolares, escolas públicas. Vai lá um músico e toca para as crianças e adolescentes e tal. Ele até me convidou para ir, mas eu não me animei. Faz alguns dias eu vi aí no telefone, no WhatsApp, ele me mandou uma imagem lá do pessoal.
ele tocando lá, muito interessante. Enfim, é uma maneira de reviver assim, um período que... Tá muito bonito Porto o Alegre local. tem um período romântico, né? Mas tá muito bonito, tem mesa, Período romântico, mesas boas, né? assim, tem um ambiente agradável. Um dos líderes lá dessa época foi o Luiz Fernando Veríssimo, né? Luiz Fernando Veríssimo era o saxofonista do nosso grupo, né? Interessante como ele foi recrutado para o nosso grupo. Nós tínhamos um grupo de música, né? E nós ensaiávamos ali na Ramiro, né? Na frente do Colégio Bom Conselho, sábados à tarde. Então as meninas internas ficavam todas na janela nos ouvindo. E nós tocávamos ali de frente. E um dia o Renato chegou lá, porque nós tínhamos instrumento de sopro. Aí um dia o Renato chegou lá e disse assim, olha, eu vi o Érico chegando dos Estados Unidos e o filho dele estava com uma caixinha na mão, que eu acho que é um pistão, uma coisa assim, pelo formato, né? Sim. E aí, não, eu vou procurá-lo. Aí ele procurou e realmente era um clarinete que ele tinha naquela caixinha. Foi uma fotografia que saiu do Correio do Povo. E aí ele convidou o Luiz Fernando, e o Luiz Fernando fez um sucesso bárbaro lá no nosso grupo. Isso foi em 60, 61. Depois o grupo se profissionalizou e nós fomos saindo à medida em que íamos terminando os cursos, eram todos universitários, né? Mas foi um período interessante. E a gente conseguia ter uma receitazinha boa. Meus amigos, o programa se encaminha para o seu fechamento, seu final. 32 anos de programa Atividade. Um tempo maravilhoso, né, de muita credibilidade junto aos nossos telespectadores, fruto, né, do elenco de comentaristas, da seriedade do programa, né, da qualidade das informações, dos debates, etc. e tal. Nosso programa das 20 às 21 horas, na RS Play TV, ok? E logo após 21 horas, portanto, encerramento do nosso programa, um comentário de Alexandre Garcia. Não perca, é importante sempre, muito avalizado, muito qualificado, né? Muito sedimentado o comentário do Alexandre Garcia, sempre após o programa Atividade, diariamente. Então, o programa Atividade das 20 às 21 e encerrando o programa Atividade, chegando aí o Alexandre Garcia com o seu comentário. Então, te liga aí com a gente, ficamos felizes com a sua sintonia, tá bom? Jaime, 30 segundos para dar o teu adeus. Adeus. Só? Adeus, tia Chica. Muito obrigado pelo convite, acompanhando o Eduardo aí. Eduardo Ornelis, um Zequinha gremista. Obrigado. Faz que é Zequinha gremista. Ele está com pouco assunto agora para o São José, né? Mas não deixa de ser glorioso Esporte Clube São José. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso aí, meu. Então tá, Alexandre Garcia chegando aí, vamos embora e dizendo que nesse horário, sempre das 20 horas, a chegada aqui na RS Play do nosso programa Atividade. Ficamos felizes aqui com a estrutura da emissora, né, com a direção, né, jogando todo o equipamento necessário para que se faça um bom trabalho, né, que chegue nos lares, nas empresas, enfim, onde chegam as nossas imagens com alta qualidade, com alta definição, com áudio maravilhoso, né, porque temos aqui espaço, equipamentos e a visão profissional da direção da emissora RS Play TV. Muito obrigado. Então, uma boa noite e até a próxima edição do nosso programa Atividade.